Gente, um dos maiores equívocos, maiores erros que se pode cometer é olhar a realidade através de apenas um aspecto dentro daquele esquema de torcida. Isso nunca dá certo e sempre nos leva a problemas e a distorção da realidade. E eu vou colocar para vocês algo a respeito disso, a respeito do futuro dos impostos do Brasil. Meu nome é Eduardo Starota e esse é o canal Fora de Curva. A mídia brasileira está repercutindo com certo entusiasmo, que eu pessoalmente não compartilho, a alta da arrecadação dos impostos federais no Brasil. Segundo a que eu estou usando como fonte nesse momento, uma reportagem da revista Veja, poderia ter ido até o Tesouro Nacional, mas não me dei tanto ao trabalho, porque os dados sim são confiáveis. O que aconteceu? Agora, no último mês de julho, a arrecadação desses impostos da União somaram 231 bilhões de reais, uma alta em relação a julho do ano passado, da ordem de 9,5%, já descontando a inflação. Gente, isso é dinheiro para dedéu. Pode-se até falar que a economia brasileira está crescendo, sim, está crescendo, mas, a meu ver, não pelos motivos corretos, e sim pelo aumento do gasto público. Isso é uma coisa temporária que já já nós vamos colocar. O problema, ou um dos problemas, é o seguinte: esse crescimento elevadíssimo de quase 10%, ele não é conivente com a expansão da economia, mesmo como eu falei antes, que esteja acontecendo pelos motivos errados. No máximo, a economia brasileira está crescendo a 1,5%, 2%, e se a arrecadação está se expandindo a quase 10%, sabe o que isso significa? Que é mais dinheiro que estão tirando do meu, do teu, do bolso de praticamente todos os brasileiros, através do que o que eu venho insistindo, aumento da carga fiscal. Se a economia cresce menos e a arrecadação cresce mais, isso significa um maior deslocamento de renda da sociedade civil para os cofres públicos, que evidentemente todo mundo está sabendo disso, a maior parte das pessoas tem conhecimento, está gastando mais do que deve, gerando déficits públicos bastante elevados. E isso está se repetindo. Provavelmente na próxima semana vai fechar a despesa pública de julho e nós vamos nos deparar com um novo déficit primário, que eventualmente vai fazer com que o governo federal faça mais contingenciamentos no orçamento da União, exatamente cortando os investimentos que tanto a nossa população precisa em transportes, rodovias, vamos falar mais claro, saúde, educação, e vai ser cortado o dinheiro daí para manter uma alta de gastos, na sua maioria improdutivos. Esse é o contexto brasileiro, gente. O Estado gastando mais, quando o Estado gasta mais, ou seja, o governo federal gasta mais, é claro que está jogando dinheiro na economia, isso ativa várias atividades, mas por pouco tempo, só que é o governo gastando, é o Estado gastando o dinheiro que nós deveríamos estar, sim, nós gastando ou até investindo. Então estão tirando da gente para eles, para gastar o nosso rico dinheirinho. E isso está errado e não vai acabar bem, especialmente porque grande parte dessa despesa são em novos dispêndios que vão se manter ao longo dos próximos anos, ou ao longo dos vários próximos anos, como aumento da folha de pagamento, contratação de consultorias, enfim, uma série de dispêndios que, a meu ver, posso estar errado, mas me coloco de uma maior palmatória, eu vejo que não são razoáveis, especialmente para um país que quer ter um crescimento, uma prosperidade mais vigorosa do que tem agora. E por que eu estou falando isso? É só pela questão que eu já bati várias vezes aqui no Fora de Curva, de que, mesmo com os impostos aumentando, a despesa pública cresce mais rápido? Não é só isso, gente. Nós estamos nos aproximando de uma situação muito, mas muito crítica. Ao mesmo tempo em que o governo aumenta impostos para arrecadar mais, então tira mais dinheiro da sociedade, pode tirar sim inicialmente dos ricos, mas tudo isso vai ser repassado ao consumo, então tira mais dinheiro da sociedade para fazer seus gastos, isso aí ativa um pouquinho a economia, mas com um tempo de vida útil muito limitado, como já foi provado por várias vezes. O que está acontecendo? Estamos discutindo ao nível do Congresso Nacional, ao nível do Senado e da Câmara dos Deputados, a tal da reforma tributária, não encerrando ainda
a questão do imposto sobre consumo. E o que eu tenho para dizer? De acordo com as negociações em andamento do Poder Legislativo, que não está tendo lá muito senso, não sei se senso ético ou senso de ridículo, de querer gravar, querer tributar tudo ao máximo, fazendo exceções um tanto quanto malucas. Por exemplo, alimentos do dia a dia que são preconceituosamente chamados de ultraprocessados, provavelmente vão pagar mais imposto que a cerveja, que é realmente um bem de consumo alcoólico, que sim, aí, por uma questão de disciplina, por uma questão até ética, deveria pagar mais impostos. Mas não é só isso, tem mais coisa no fundo. Eles estão criando tantas exceções malucas, e o que acontece? Quando diminui a carga tributária estimada, que eles querem 26,5%, no início falavam em 25% do consumo, quanto mais eles criam exceções, mais a carga tributária, mais o imposto sobre o consumo geral aumenta. E, segundo expectativas de pessoas que estão lidando com essa reforma tributária, até as próprias autoridades fazendárias, se a coisa continuar como está, sabe qual vai ser o imposto sobre valor agregado que nós vamos pagar, esse novo imposto sobre consumo? Ele vai chegar a 28%. Ou seja, imagina uma torta, um bolo, pense o que quiser, você divide em 4. Um quarto é 25%, mais um pouquinho, mais 3 pontos percentuais do outro quarto chega a 28%. Ou seja, mais de um quarto do bolo da renda que você gera, que você ganha no consumo, vai para os cofres públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Você acha isso justo? Eu pessoalmente não acho. Será que a sociedade brasileira vai ter condições de pagar isso? Eventualmente, se fosse só isso, que é um montão já, poderia ser. Mas, depois dessa fase da reforma tributária sobre o consumo, ainda vem sobre o imposto de renda, ainda vem sobre a renda, sobre a propriedade e uma série de outras coisas. E se isso vingar, só na questão do consumo, gente, o brasileiro vai ser o povo no mundo que mais vai pagar imposto sobre consumo. Vão ficar, inclusive, superior à Dinamarca, Suécia, Grécia, Hungria, todos esses países que mais tributam o seu consumo no mundo. Será que nós estamos preparados para isso? Perguntando mais ainda, será que os serviços que o teu município, que o teu estado ou o nosso Brasil nos proporciona é merecido em função de tamanha arrecadação ou de tamanha retirada de renda do nosso bolso? Eu defendo que não. E eu ainda acho o seguinte: os parlamentares e governo federal estão nesse devaneio de querer tributar ao máximo, mas isso, lamentavelmente, na vida real não vai funcionar. Ou vai provocar uma brutal recessão, ou vai gerar várias frentes de informalidade. E isso vai bagunçar toda a estrutura econômica. Por mais autoritário que seja o Estado, por mais policialesco que ele seja, a informalidade nessas coisas, nesses aspectos, tende a dominar. Então, estão fazendo uma grande burrada aqui no Brasil, em primeiro lugar, aumentando, nesse momento, agora em 2024, impostos que são repassados ao consumo, e, em segundo lugar, exacerbando demais na alta de despesas, a maior parte delas inócuas, desnecessárias, e, em terceiro lugar, construindo uma reforma tributária que poderia ser uma oportunidade de tornar a economia brasileira mais consistente, mais séria, mais produtiva, em um grandíssimo calabouço, do qual vai ser muito difícil sair no futuro, e vejo dias bastante nebulosos, inclusive, como eu falei antes, no aumento ou na consolidação da informalidade como principal meio de sobrevivência da economia brasileira. Lamentável que isso esteja ocorrendo, espero que o bom senso logo volte a prevalecer, mas antes de um balde de água fria, antes da frustração de toda essa maluquice que está acontecendo, pessoalmente eu não acredito. Era isso que eu tinha para falar hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos e aquelas pessoas que estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez, eu faço aqui o meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um, até breve, tchau gente!